boa noite, tudo bem com vocês, né? O pessoal já tá com preguiça, tiraram tão boas notas que nem querem mais voltar a assistir minha aula, né? Mas a gente precisa terminar aqui o nosso conteúdo, até porque direito do consumidor nós estamos começando, né? Hoje aula 6, vício e defeito. Eu postei uma aula lá, acho que como metodologia ativa, que é uma aula, é a mesma aula, quer dizer, é a aula 6, mas é a aula que eu dei no semestre passado, entendeu? Então, se puderem, se quiserem assistir, por gentileza, assistam que vai ajudar vocês a fixar o conteúdo, combinado? Mas se não puderem, se não quiserem, é o que a gente vai conversar aqui hoje, ó, né? Então, aula 6, vício e defeito no direito do consumidor. Então, eu começo a aula fazendo uma pergunta para vocês. O que é defeito? Aí você já deve estar pensando, defeito é o meu celular que não funciona, defeito é a TV que parou de pegar um botão do controle remoto, isso é defeito, né? Então, antes até de eu responder essa pergunta, eu vou fazer uma explicação técnica para vocês. O legislador brasileiro, ele ficou debatendo que ele precisava separar o que era um simples defeito, que é esse que a gente fala vulgarmente, né? O meu celular não liga, ele está com um defeito. É o que eu falo, é o que você fala, é o que a gente se entende. Isso aí é o linguajar de todo mundo, não há problema nisso. Mas aqui no direito do consumidor, o legislador ele pensou o seguinte: pera lá, nós temos situações em que esse defeito ele fica só no produto. Então vou pegar meu celular aqui, ó, né? Ó, meu celular aqui. Se ele não liga, né? E o que acontece? Ele tem a gente fala que ele tem um defeito, né? Então isso aqui para o direito do consumidor não teria problema nenhum. Agora, se esse celular, além de não ligar, se ele explodir, né? Se ele me machucar, cortar o meu rosto ou queimar a minha orelha aqui numa explosão, vocês concordam que é muito mais grave do que simplesmente ele não liga, ele não funcionar? Então, o legislador, quando pensou aqui no direito do consumidor, ele pensou em separar essas duas hipóteses. Quais hipóteses? A primeira, que é aquela do produto que tem aí um problema, que é o que a gente está cansado aí de saber, né? E a segunda hipótese, quando esse problema desse produto, ele machuca aqui a pessoa física do consumidor. E você pode continuar falando do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Mas aqui na nossa disciplina, lá na nossa prova, você vai ter que se lembrar dessa conversa que a gente está tendo hoje, pode até anotar se quiser, né? Acredito que talvez a prova também seja virtual em razão da proximidade, né? Que falta aí pouco mais de um mês e pouco para a gente chegar nas provas. Ele separou defeito, o legislador preferiu colocar para aquela situação mais gravosa. Qual que é a situação mais gravosa? Aquela que machuca o consumidor. Então isso ele conceitou como defeito, que eu já vou mostrar para vocês. E aquela situação mais simplória, aquela situação simplesmente do celular que não liga, ele conceituou como vício. Então cuidado, porque no linguajar popular nós chamamos tudo de defeito. Não há problema algum, né? Isso aí a gente entende, você entende, eu entendo. Eu falo também, minha TV está com defeito, ela não liga. Para o direito do consumidor, o defeito é a situação mais gravosa, é aquela que machuca, aquela que corta o consumidor. Então, vou mostrar para vocês aqui o conceito de o que é defeito, que é isso que eu perguntei na hora que eu comecei a aula. Defeito é quando há um dano ao consumidor, atingindo a sua integridade física ou a sua integridade psicológica, que é o que a gente chama de dano moral. Eu vou repetir porque isso é muito importante para nós. Então, defeito é aquela situação, aquele problema em que acaba machucando, acaba atingindo o consumidor, que pode ser física, né, no seu físico, ou pode ser no seu psicológico. Vamos dar aqui alguns exemplos? Vamos, que eu acho para ficar mais fácil para vocês. Ó, no primeira menininha ali que está com os cabelos arrepiados, parecendo Sonic, né? Olha o que aconteceu. O cabeleireiro aplicou o produto inadequadamente e queimou o cabelo da cliente. Então, né, as moças sabem melhor aí do que os rapazes, né? Elas estão quem tem cabelo comprido tem aí bastante cuidado, tem bastante
usa bastante produto, tem bastante dor de cabeça, né? Imagine você que tem cabelo comprido, foi no salão e lá o cabeleireiro errou o produto e passou lá, sei lá, alguma coisa que fez o seu cabelo cair, né? Então, concorda? Ah, mas não sentiu dor. Não precisa sentir dor, gente. Machucou, né? Maculou. Chegou aí na integridade física do consumidor. Nós entendemos que isso é defeito. Olha o desenho aí do lado, menininho. Ó. A aluna levou um choque tão forte na esteira da academia que foi parar no hospital. Mas, prof, ela não precisa morrer? Não, gente, né? Não precisa acontecer o pior do fim do mundo. Simplesmente aquela situação daquele descompasso, aquele problema no produto ou no serviço que extrapola, que sai do produto, que sai do serviço e atinge a pessoa física do consumidor ou o seu psicológico, nós chamamos de defeito. Eu tenho mais um desenho aqui que eu gosto bastante. Quer ver? Ó, vou usar este rímel para destacar os meus olhos. Nossa, destacou mesmo, até caiu. Então eu gosto bastante disso. Essa é uma charge, né? Aqui que representa o defeito no direito brasileiro. Quero fazer uma observação que não está nos slides. Quando a gente vai analisar, você pensou, Letícia? Quando nós vamos imaginar aqui o defeito do produto, em algumas circunstâncias nós temos que levar em consideração a natureza do produto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou pegar uma faca de cozinha, né? Todo mundo, né? Até aqui em casa que eu não cozinho, mas tem faca de cozinha, né? Então, se eu pegar a faca de cozinha e digamos que eu esteja cortando lá, sei lá, uma batata doce para pôr no micro-ondas e eu corte o meu dedo. Pode acontecer. Já me aconteceu isso uma outra vez. Eu posso falar que a faca é defeituosa? Vou melhorar a minha exemplificação. Vou pegar o liquidificador. Né? Todo mundo sabe para que serve o liquidificador. Digamos que eu coloque lá o copo do liquidificador, não coloque a tampa, ligue o botão lá, então começa a girar a hélice dentro e eu coloque a minha mão dentro do copo. Vai cortar a minha mão ou não vai triturar a minha mão? Dois exemplos de aquilo que a gente chama aí de acidente de consumo, né? Posso chamar essas circunstâncias de defeito dos produtos? Defeito da faca, a faca está defeituosa porque cortou meu dedo e o liquidificador está defeituoso porque triturou a minha mão. Posso? Não posso, sabe por quê? Nessas duas circunstâncias, gente, vamos explicar primeiro a questão da faca. A faca, a natureza dela, ela é projetada para cortar, concorda? Ah, mas não era para cortar a mão da pessoa. Entendo. Mas infelizmente, por uma questão aí de descuido ou de mau manuseio, concorda? Olha, né? Machucou o consumidor. Então, neste caso, eu não posso falar que é um defeito. No caso do liquidificador, né? Se eu coloquei a mão dentro lá do pote lá com as lâminas virando, eu não posso falar que o liquidificador é defeituoso. Por quê? Porque a natureza dele é para triturar produtos. Agora, vejam bem, se o liquidificador eu coloco o copo, coloco o líquido lá, fecho ele, coloco para bater e ele explode. E voa um caco que corta o meu rosto. Vejam, essa questão do copo explodir, então ela vai além dessa questão da natureza do produto. E aí sim nós estaríamos diante de um defeito. É bem simples. É que a gente, no linguajar comum, a gente usa defeito para tudo. Aqui a gente tem que se lembrar que defeito é a situação mais gravosa, é aquela que atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. Anotem isso é bem importante, isso vai estar lá na nossa avaliação. Isso aqui é para a sua vida, né? Direito do consumidor. E eu não deixaria você passar como diz minha velha avó, passar em alves, né? Passar em branco, sem te perguntar o que é vício. Vício, então, se eu já expliquei o que era defeito, o que é a situação mais gravosa, o vício é a situação mais simplória. Ó. O vício é o descompasso, é a diferença entre o produto e o serviço oferecido e aquilo que deveria ter sido entregue. Então, Juliano, você pode me dar exemplo? Deixa eu ver, eu não coloquei, mas antes de eu mudar o slide, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Então, digamos que eu comprei o celular e ele está escrito que o volume dele vai até o número 10. Olha que eu chego aqui na minha casa,
vou testar ele, aperto aqui o volume e só vai até o número 8. Né? Então veja, ele não me machucou, ele não explodiu, ele não mexeu aqui com a minha integridade física nem psicológica. Então, nesse caso, o direito do consumidor conceitua esse problema aqui como sendo vício do produto. Né? Vamos pegar um vício aí do serviço, ó. Minha aula é uma prestação de serviço, concorda? Você não me contrata diretamente, mas você contratou a UniFCV como sua prestadora de serviço. Digamos que, né, vamos no vício primeiro. Digamos que eu ficasse aqui, ó, ficasse 60 minutos contando, hoje é segunda-feira, não é? Se eu não estou ficando doido, contando para vocês como é que foi o meu final de semana. Começo lá na sexta-feira a descrever o que eu fiz à noite, depois o sábado, depois o domingo. Quer dizer, gasto seus 60 minutos e não falo nada do conteúdo. Então, pera lá, essa prestação de serviço, ela está viciada, porque o professor devia dar conteúdo e ele ficou falando do final de semana dele, tá vendo? Está viciado. Mas, professor, poderia ser uma prestação de serviço defeituosa? Opa, até poderia. Digamos que hoje à noite, né, para você estar aqui online, você desmarcou, por exemplo, um jantar romântico aí com a sua namorada, com o seu namorado. E aí o professor vem aqui e fica tomando seu tempo e não dá o conteúdo. Poxa vida, né? Digamos que tenha sido um desgaste emocional aí para você desmarcar esse jantar romântico numa segunda-feira, né? Eu nunca vi, mas pode ser, né? Cada um com o seu romantismo aí. O que acontece? Concorda? Pode ter brigas aí entre o casal, brigas familiares, que daí você vai falar, pera lá, mas eu abalei o meu relacionamento para assistir a aula aí do professor Juliano e o cara vem e não dá aula? Ah, não, poxa, né? Aí você fica aquela situação magoada, então poderia ser o dano moral. Conseguiram enxergar a diferença de vício e defeito? O defeito seria aquele que machuca o consumidor física ou psicologicamente. E essa é uma prestação de serviço defeituosa. Uma prestação de serviço viciada é aquela que simplesmente não entrega aquilo que foi o combinado, aquilo que foi o contratado. Mesma coisa o produto. O produto defeituoso é aquele que machuca o consumidor e o produto viciado é aquele que simplesmente não corresponde às expectativas ali, ao que foi vendido para você como consumidor. Combinado até aqui? Combinado. Tô combinando. E aí, ó, nem meu slide não quer ir. E aí, tá, né, tá falando, né, Vinícius? Estamos combinando. E eu vou combinando. Ó, e aí, esse slide, ele é amarelão para você acordar. O pessoal que tá jantando, ele leva até um susto, né? Falou, nossa senhora, que nunca vi um negócio amarelo. Ó, e o azul ali do negócio combina com a minha camisa. Verdade, né? Você tem que ver isso aí no Data Show, na sala de aula presencial. Os alunos levavam até um susto. Parecia que estava em Marte. Né? Em Marte não, parecia que estava no Sol. Mas olha lá, tô brincando, mas é para vocês prestarem atenção. Ó. Ali, esse slide eu peguei ele pronto, né? Não foi eu que fiz não, nem sei fazer um slide dessa cor. Ó, ele está diferenciando vício de defeito. Vício é aquela característica. Sério, Letícia? Poxa vida, daqui uns dias nós vamos estar, as aulas já vão voltar. Vocês viram, hoje alguns lugares já estão voltando no ensino médio. Eu acho que vai voltar. Cascavel e... eu vi... Acho que vai voltar. Bom, vamos ver. Quando se não voltar, nós estamos aqui, né? Vício, né? Vício é a característica intrínseca do produto, ou seja, ele não extrapola, ele não chega na pessoa do consumidor, o consumidor não tem, né, não fica abalado, ele não sofre nenhum dano físico com essa questão do vício. Então olha ali, ó, o produto não funciona, ou funciona mal ou de forma inadequada, tem uma diminuição no seu valor, concorda? Se o produto ou o serviço não é do jeitinho que era, ele vale menos. Isso aí é indiscutível, né? E a gente pode considerar um vício também se existe ali uma inadequação de informações. Eu deveria explicar com a minha aula de 60 minutos se eu não falo nada. Você se prepara aí para uma aula de, sei lá, de 40 ou de 1h30, né? Então, tá vendo que essa diferença de informações que eu deveria dar e não dei, você pode entender que é um vício da prestação de serviço. Então, houve prestação, mas não houve aqui as informações adequadas da forma como você achou que deveria ocorrer. E ali, ó, o segundo azulzinho, roxinho, não sei, até daqui eu estou vendo que parece minha camisa, né? Defeito, então é aquela característica extrínseca, então sai do produto
atinge a pessoa do consumidor, né? Então é quando, olha ali, ó, segunda bolinha de baixo para cima, quando o vício causa um dano material ou um dano moral. Então, o liquidificador que explode faz um corte aqui no meu rosto, entendeu? Então, quando isso acontece, poxa, machucou o consumidor. Se machucou o consumidor, nós estamos diante de um defeito. O direito do consumidor chama esse defeito de acidente de consumo. É bem diferente do vício, não tem como confundir, não tem como vocês errarem. Combinado? Bem tranquilo até agora, até aqui. E agora eu preciso fazer uma explicação para vocês. Combinado, né, Jonathan? Eu só vou vendo quem vai combinando e quem não vai. O silêncio eu vou entendendo que tá tudo combinado. Ó, agora a gente precisa conversar sobre duas coisas bem interessantes: vício aparente e vício oculto. O vício aparente, tranquilo. Vício aparente quer dizer que você não precisa ter não precisa ter nenhuma expertise, não precisa ter nenhum conhecimento, não precisa ter nenhuma técnica, nenhuma formação a mais do que uma pessoa comum como eu e você para enxergar que aquele produto ou aquele serviço está com problema. Me dá um exemplo, prof. Compro uma geladeira e a transportadora, quando vai entregar aqui na minha casa, eu resolvo tirar o plástico, né? Hoje a geladeira não vem mais na caixa, vem no plástico, e eu vejo que a porta está amassada. Veja, eu não preciso ser um técnico em mecatrônica, eu não preciso entender ali de pintura, eu não preciso entender de nada para ver que a porta da geladeira está amassada. Então, esse é um vício aparente. Eu vejo ele aqui, ó, aos olhos nus. Então, né, eu não sou nenhum técnico em nada, mas a porta amassada eu consigo ver e falo que eu não quero a geladeira com a porta amassada. Como é que isso vai ser o desdobramento dessa história? Depois eu explico. Calma, por enquanto eu só estou mostrando e explicando o que é um vício aparente e um vício oculto. O vício aparente é tranquilo, ó, de fácil constatação, aparece pelo uso normal ali do bem ou do serviço. Já o vício oculto, né? O vício oculto, ele aparece depois de um determinado tempo de uso do produto e é um pouco mais difícil para você explicar a origem desse vício. Então, se eu pegar a geladeira lá, deixa eu exemplificar uma coisa para vocês. Se a geladeira tiver 12 meses de garantia do fabricante, durante o período de garantia eu não posso falar em vício oculto, concorda? Porque qualquer coisa que aconteça com o produto, o fornecedor vai lá e vai resolver, desde que não seja culpa minha, né? Se eu peguei a tomadona da geladeira e liguei no 220 e ela é 110, aí não adianta, porque o cara não vai, o fornecedor não vai resolver o meu problema, porque sou eu que liguei a tomada da geladeira na voltagem errada, concorda? Agora, seguindo aqui o nosso raciocínio, se essa geladeira tiver, por exemplo, 1 ano e 8 meses, né? Então ela tinha 12 de garantia, faz 6 meses que acabou a garantia. Se essa geladeira para de funcionar, simplesmente parou de gelar. Bom, eu fico pensando, uma geladeira de 1 ano e 8 meses é uma geladeira nova, não é? Eu vou chamar a assistência técnica. Quando eu chamar a assistência técnica, né, penso eu que os técnicos vão vir aqui, vão olhar, vão ver o que está acontecendo com ela e vai falar para mim, olha, sua geladeira já está fora da garantia, o problema dela é X, vai ficar X reais para arrumar. E aí, normalmente, nós consumidores, como a gente não tem conhecimento aqui do direito do consumidor, o que a gente faz? Se o valor não seja lá muito caro, a gente faz aquela continha de mais ou menos, eu vou pagar porque, né, a geladeira está nova ainda e beleza. Agora, vejam, se você tivesse o conhecimento de que é possível ser um vício oculto, o que é um vício oculto? É um vício que vai aparecer, um problema que vai aparecer depois do prazo de garantia e que ele não tem nada a ver com o seu mau uso. Então a geladeira ficou quietinha, ligada ali na tomada certinho e com os 8 meses ela parou de gelar, né? Ela deu um problema. Veio aí a assistência técnica e disse, por exemplo, que o motor não funciona mais, que precisa trocar o compressor. Já ouvi esse caso não vou dizer 1 milhão de vezes, mas já ouvi várias vezes lá no escritório. Veja, como é que o compressor pode parar de funcionar com 18 meses? Mas qual é o critério, professor, que a gente vai levar em consideração para poder falar se é vício oculto ou não? Todos os bens, gente, o judiciário, né, eles entendem qual é a vida útil daquele bem. Então vamos pegar uma geladeira. Quando eu vim fazer segundo grau em Maringá, minha família não é daqui, minha mãe me deu a geladeira que era lá de casa. Me deu uma geladeira vermelha que tinha 20 e tantos anos. A geladeira funcionava perfeitamente. Eu usei lá na República até
Nem lembro que fim que eu dei naquela geladeira lá, mas tipo, ficou comigo mais uns 4 5 anos, 6 anos, sei lá. O período aí que eu estudei antes de eu me formar. Veja, então a geladeira tinha quase 25 ou 30 anos, gente. É quase minha idade na época, né? Não, na época não, né? Mas a geladeira, se duvidar, era mais velha que eu. Hoje, quanto tempo dura uma geladeira? 10 anos? Eu não sei se dura 10 anos, hein? Eu mudei de apartamento. Bem isso, Vinícius. Mas ó, eu mudei de apartamento faz 90 dias, mudei em julho, né? E assim, eu vendi lá o outro com móveis e tudo. Minha geladeira era de 2012, finalzinho de 2012. Eu ia falar 5 anos mesmo, 10 no máximo, porque ó, a minha geladeira era do final de 2012 começo de 2013, né? Era uma buy size, uma geladeira boa, cara, mas assim, ela já estava começando a dar problema. Você veja, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó, a geladeira tinha 8 anos e assim, né, ela era a marca dela era GE, já não achava a peça, o consumo de energia dela era D. Quando eu fui comprar a geladeira nova aqui para casa, o que eu fiz? Eu queria uma Baystage novamente, mas agora a conversa é outra, né? Agora é motor inverter, selo de energia AA. Então, veja, aquela lá com 8 anos, quer dizer, 10 anos acho que é bastante hoje para uma geladeira. Então, você vai dizer, mas se a vida útil de uma geladeira é 10 anos, então durante quanto tempo pode aparecer um vício oculto? Do término da garantia do fornecedor até o final da vida útil dela. Não é qualquer problema, tá? Ah, queimou uma lâmpada. É vício oculto? Não, lâmpada queima pelo uso. Ah, uma borracha amarelou se a geladeira é branca. Isso aí é vício oculto. Não é, pode ser mau uso, sol, pode ser várias coisas. Agora, um motor de geladeira para estragar completamente, concorda? Não dá para com 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos. Gente, para ser bem honesto, eu acho que a vida útil de uma geladeira deve ser em torno de 5 anos. Quem fala isso não sou eu, não é o Código de Defesa do Consumidor. Se você pegar, ó, tô com o meu código aqui, ó. Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor e ler de cabo a rabo, você não vai encontrar nenhum lugar falando qual é o tempo de vida útil dos produtos. Então é a própria justiça, né, o próprio judiciário, o próprio tribunal ali através dos julgamentos que acaba determinando e entendendo quanto é a vida útil do produto. Eu imagino que uma geladeira é em torno de 5 anos, sabe por quê? Você vai dizer, mas depois disso ela vai acabar então? Não, não quer dizer que necessariamente o bem vai acabar. Só que depois de uma determinada vida, né, de um período de tempo, poxa, aí já acaba sendo lucro, né? A minha avó tinha lá uma máquina de lavar roupa que durou 25, 30 anos, e veja, ela ainda está lá pegada na máquina. Quer dizer, eu comprei minha primeira máquina em 2000 e quando eu me formei em 2004, 2003, nós estamos em 2020, há 17 anos. Eu já estou na quarta máquina. Isso mesmo. Deixa eu ver o negócio de chuveiro, o que aconteceu com o chuveiro, que eu não entendi se ele explodiu, o que aconteceu. Eu tô com um chuveiro aqui também que tá me dando um trabalho. Então, veja, exatamente, vou dizer uma coisa para vocês. Ó, chuveiro, tem um dos banheiros aqui de casa que é chuveiro elétrico, não é chuveiro a gás, né? Comprei um chuveiro daquele da Lorenzetti de parede lá todo. Eu já tinha ele no outro apartamento e gostava, nunca deu problema. Funcionou lá uns 4 5 anos. Aqui, gente, faz 90 dias. Faz uns 20 dias ele queimou a resistência, parou de esquentar. Falei, nossa, mas que estranho, né? Chuveiro novinho. Bom, ele é bem fácil de mexer. Tirei a resistência, levei ele na loja que eu comprei. O cara falou assim, Juliana, a resistência custa R$ 24. Você vai reclamar por causa de R$ 24? Falei, então tá, né? Me dá uma aí. Paguei, comprei uma resistência nova. Tá. Fui ali, coloquei no chuveiro. Gente, eu não tô brincando. Passou uma semana, o chuveiro começou a soltar água. Você vai dizer, mas o chuveiro é pra soltar água. Não, pra soltar água onde é pra cair. Não ali naquela parte elétrica que ele é na parede. Começou a soltar água tudo lá. Falei, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Peguei e chamei um encanador que eu achei que tivesse soltado. Isso, esse mesmo. Peguei e chamei o encanador porque eu achei que tinha soltado alguma coisa entre a parede e ele. O encanador falou assim, ó, é a sua resistência que estourou. Eu falei, mas ela é novinha. Faz aí um mês que eu comprei. Ele falou, não, ela rachou, ó. A pressão da água acho que é muito forte aqui na sua casa. Eu falei, tá bom. Voltei lá na loja, comprei outra resistência. Mostrei pro cara e ele falou, não, mas isso aqui ó, é rachado. A resistência tá esquentando. Mesmo. Não me deu a garantia. Gente, voltei, coloquei, passou mais uma semana, agora estourou o negócio de cima do chuveiro onde cai a água mesmo.
E eu fiquei tão abismado que eu achei que aquilo ali era uma coisa grave. Chamei o encanador de novo e falou, não, isso aí tem para vender essa peça. Paguei R$ 150 naquela porcaria daquela peça. Veja, você vai dizer, mas por que você já não fez uma confusão? Eu não fiz uma confusão porque eu estou sem tempo para fazer a confusão. Mas eu acho que em ambos os casos ali do meu chuveiro, é um caso aí de ou que está dentro da garantia, é que aquele chuveiro, na verdade, ele não está mais na garantia, porque como eu comprei ele logo, tipo assim, antes ainda de fazer aquele negócio do apartamento, ele ficou guardado 1 ano e pouco. Mas isso não justifica. Não justifica. Ele está fora da garantia. Mas esses acontecimentos que eu estou contando para vocês, né, se eu tivesse com tempo para fazer a coisa certa, isso aí certamente é um vício oculto. Não dá para um chuveiro de R$ 350 acontecer tudo isso em 90 dias, concordam? Se eu soubesse, não teria nem comprado. Teria comprado um daquele comum de R$ 90 que eu sempre tive daquele e nunca me deu problema. Então, para vocês verem o que é o vício oculto. Quando a gente está pensando em um chuveiro, de repente, como a Letícia ali falou, a gente não quer perder tempo atrás da coisa. Ah, tá bom, eu fico com prejuízo assim mesmo. Querem pegar um bem maior? Pegue um carro. Né? Eu já presenciei, já advoguei, inclusive, em situações em que é considerado vício oculto, sim. Em 2010, a minha mãe comprou um Gol novo lá, o G3 era na época, a geração que o carro, não, G4, né, a geração que o carro tava lá, 2010, acho 2009, sei lá. Era o lançamento da G4. Veja, ela acabou comprando o carro no meu nome, eu não me lembro o motivo. Então, quando ela veio aqui para trazer o carro lá para fazer revisão, o carro tinha 6 meses, entendeu? Como estava no meu nome, eu tive que ir lá assinar o bendito do papel. Na hora do almoço, o pessoal me ligou e falou assim, seu Juliano, a gente tem uma situação aqui para conversar com o senhor. Eu falei, tá bom, pode falar. Não, a gente precisa que o senhor venha até aqui. Eu falei, nossa, mas não dá para falar pelo telefone? Não, o senhor tem que vir aqui. Fiquei pensando, acho que bateram o carro, né? Porque pode ser. Cheguei lá, eles me explicaram que aquela numeração de chassi daquele que era Gol, Saveiro e Voyage, a fábrica, quando foi montar o carro, colocou o óleo errado no motor. Por exemplo, era para pôr óleo 30, colocou óleo 40, o óleo era mais fino. E o que aconteceu? Né? A fábrica só soube disso depois. No caso da minha mãe, o carro já tinha andado 6 meses. Né? Aquele óleo mais fino, ele danificava a parte interna do motor. No caso da minha mãe, o carro já precisava mexer no motor, que eles chamam lá a parte de baixo, que precisa trocar até o número no documento do carro. Quando o cara me falou isso, eu fiquei, né? Falei, nossa, mas o carro tem 6 meses, o carro era novinho. Ele falou, não, mas a gente vai fazer tudo isso aí sem o senhor gastar nada. Eu falei, mas faz hoje? Não, como o carro vai ficar uma semana aqui, precisa agendar. Eles fizeram realmente, mexeu no Detran, lá no documento, carimbou no manual, fez tudo bonitinho. Na época a gente não quis discutir nada, até porque eu nem podia, que eu era advogado do banco, estava ocupado, né? Mas assim, o caso da minha mãe foi resolvido. Mas eu peguei outros casos lá no escritório em que a pessoa, tem gente que compra o carro e não faz revisão. Ah, por quê? Porque não quer gastar. É o direito de cada um, concorda? Eu não quero gastar, não faço. Eu peguei uns 2 casos lá no escritório que eram da mesma época. Como assim da mesma época? Era um Gol também, lá de 2009, 2010, e que a pessoa não fez as revisões de fábrica. Então o que aconteceu? Na verdade, mais pra frente, quando o carro tinha lá 1 ano, 2 anos, já estava fora da garantia, o carro estourava o motor. Nossa, mas como podia isso acontecer? Por isso que as pessoas procuravam um advogado. E daí quando a gente ia discutir contra a fabricante, ela dizia o seguinte, mas a pessoa não fez a revisão, né? E na verdade isso aí ficava uma grande briga que se alguns a gente acabou fazendo acordo e outros a gente acabou perdendo porque o carro já tinha uma quilometragem muito grande. Se o defeito se o vício é oculto, veja, o fornecedor não vai aceitar isso de boa. Você vai ter que entrar com a ação. Qual é o problema dessa ação? 99% dessas ações não dá para fazer ali no juizado, né? Que é onde não tem custas, onde você pode até fazer sem advogado. Tem que ir para a justiça comum, porque no juizado não cabe perícia, né? E num caso como esse, seja do chuveiro, seja do carro ou qualquer outro, gente, precisa de uma prova técnica, que no caso não é você nem eu que vamos fazer. Quem vai fazer essa prova é o fornecedor, mas ele vai fazer prova contra ele mesmo? Justamente ao contrário. Ele vai ter que fazer a prova. Num caso pequeno, Letícia, eu vou te orientar o que a gente tem que fazer. Quando eu dei essa aula faz tempo isso, faz uns 3, 4 anos, num curso de Direito. Então, assim, a gente demorou mais, assim, teve mais tempo para conversar sobre o vício oculto. Uma aluna veio, depois da aula, e falou assim para mim, professor,
O meu micro-ondas, ele tem uns 2 anos e ele tá amarelando. Só que meu micro-ondas eu quase não uso. Eu acho que é um vício oculto. Fiquei pensando, nossa, mas não é vício oculto nunca. Deve estar amarelando porque está passando veja nele. Não falei nada, mas disse assim, olha, orientei ela, falei, você tem que entrar em contato com o SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e depois ir ao PROCON, e depois disso, se não houver solução, ingressar com uma ação na justiça. Pensei que o fornecedor lá, o fabricante, nem dá bola para ela. Mas a menina lá foi bem séria. Ela entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a princípio o SAC tipo, quis tirar uma onda da cara dela, falou, não, certeza que o micro-ondas tinha ficado no sol, coisa parecida. Ela falou, então vem aqui em casa ver. Se você falar que o micro-ondas está no sol, tudo bem. O pessoal mandou assistência técnica na casa dela, né? E ela conseguiu convencer o pessoal da assistência técnica que realmente aquilo lá estava amarelo por problema da fábrica. Fez a reclamação no PROCON. Adivinha o que a fábrica fez, gente? Trocou o micro-ondas para ela. O micro-ondas dela já tinha 2 anos. Então, assim, depois ela veio falar comigo e falei, sério, nossa, olha, por isso que eu estou dizendo. Então, assim, direito a gente tem, formas para resolver a gente também tem, entendeu? É que normalmente, se o valor envolvido é pequeno, a gente não quer mexer com a coisa. E tem algumas coisas que são chatas, né? Como minha casa inteira tá nova de 90 dias, eu não quero, né? As coisas penso que tem que durar um pouquinho mais, né? Exatamente. Então assim, eu tô com o sofá que tá aqui atrás de mim, ó. Acho que dá pra ver um pedacinho dele. Ele tem 2 almofadas que é dele, né? Tipo assim, que é de você sentar, encostar, na verdade. As almofadas estão todas tortas já, gente. Agora veja, na minha casa quase não senta ninguém. Agora, julho, agosto, setembro e outubro, com 4 meses, eu paguei super caro nesse sofá. Você acha que a almofada é pra estar tudo esgarçada, toda torcida? Eu já tava com raiva disso. Ontem, esse sofá é daquele que tem aquelas tomadas do USB para carregar celular, sabe? A tomada do lado esquerdo não quer abrir mais. Veja, eu agora, tipo, é que hoje não deu tempo, mas amanhã eu vou tirar um tempo, vou entrar em contato com a assistência técnica e falar, ó, pode vir aqui que eu quero ver esse negócio aqui dessa almofada que tá tudo torto e USB. Não custou barato, 4 meses. O sofá tem 1 ano de garantia, pelo menos. Então, esse aqui não é nem vício oculto. Esse aqui é vício aparente mesmo, que está dentro aqui do período de garantia de fabricação do sofá. Então, isso aqui é bem importante. Deixa eu ver de novo a pergunta que sumiu antes de eu acabar de ler. Como não tenho o que fazer, pelo amor de Deus, primeira coisa, faça um boletim de ocorrência, né? Porque se alguém sacou em seu lugar, penso isso, ou um estelionato, ou né, não sei qual foi o meio utilizado para sacar em seu lugar. Segunda coisa, uma ação contra a Caixa Econômica, né? Você faça reclamação nos canais aí de atendimento e depois uma ação contra a Caixa Econômica. Ela me mostrou, professor, boa noite, gente. Boa noite. Ela me mostrou a agência, o local, tudo que foi sacado. Ah, Eu falei, mas eu tenho como te provar que eu estava aqui, eu estava trabalhando, eu não fui lá. Falou assim, então, foi sacado o valor total, né? E ainda sacaram os outros, tipo assim, os corrigidos que eu não tinha pego das outras empresas, né? Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, a gente não tem muito o que fazer. Você tem que provar. Eu falei, eu tenho que provar? Aí ela falou assim, você tem que provar que não foi você. Eu falei, tá bom. Obrigado. não, você faça um boletim de ocorrência, faça uma reclamação no canal deles e depois entre com uma ação contra a Caixa Econômica. Só que assim, num caso desse é indiscutível que não foi você, né? Eu tive um caso recentemente que a pessoa era falecida e os herdeiros diziam que não tinham sacado o valor da conta do cara que tinha morrido. A gente entrou com a ação, a Caixa Econômica juntou os extratos e havia um saque com senha pessoal. A gente insistiu na questão de que não é ninguém da família, não tem como. A Caixa falou que o saque era de Campo Mourão. A gente falou, não, mas a pessoa mora em Maringá, como é que sacou em Campo Mourão? Pedimos as imagens da agência, gente. Com as imagens da agência, sabe o que a gente descobriu? Né? Que tinha o falecido tinha pedido uma segunda via do cartão da conta e tinha dado para sua namorada, que a família nem sabia que ele tinha namorado. E foi ela que havia sido feito o saque depois da morte dele. Então naquele caso a gente perdeu. Mas no seu caso aí não tem como.
né? Você está aí, está dizendo que não foi a Caixa Econômica que errou na identificação lá da pessoa, ela tem que te devolver seu dinheiro, inclusive pagar até um dano moral pela dor de cabeça, concorda? Só que assim, essa é uma ação na Justiça Federal, dependendo do seu valor aí, se for menos que 40 salários mínimos, dá para fazer no Juizado Especial Civil Federal. Precisa fazer, você vai perder o seu dinheiro, não tem como, tem que fazer. Mas comece com a reclamação nos canais competentes. E aí, porque se me deixar falando, eu falo e não termino a aula nunca, né? Mas não vou terminar a aula ainda não, falta bastante coisa. A gente vai falar hoje do artigo 12, do artigo 13 e do artigo 14. O artigo 12 é o artigo que trata do defeito. Então, lembrados o que é defeito? Defeito é aquela situação mais gravosa que atinge aqui a pessoa do consumidor. O artigo 12 ele vai estar falando de produtos. Então está escrito assim, ó, fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente de culpa. O que é responder independentemente de culpa? Aqui no direito do consumidor é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Eu não quero saber as suas explicações, qual é o motivo que determinado problema aconteceu aqui com o meu produto. O que eu vou fazer a aferição? Então, por exemplo, pegar aqui o celular. Pegar o celular. O celular ele tem que falar, tem que, né, ter som, tem que fazer isso. O meu celular não tem. Então, esse celular seria o parâmetro, né, o que está funcionando. O meu é esse aqui, ó, o meu não está saindo o som direito. Então, como é que eu faço essa aferição de forma objetiva? É para sair o som, o meu não sai. Então, o meu tem um defeito. Só que no caso aqui do artigo 12, quando a gente está pensando em defeito, é a situação mais gravosa, não é? Então é um defeito que tem que ter machucado aqui a pessoa física ou psicológica do consumidor. Esse responder independentemente de culpa, note aí que é a responsabilidade objetiva. Ela foi criada no CDC para justamente ajudar a gente e, quer dizer, se depois tem um problema aí entre o comerciante, entre, sei lá, quem transportou o produto, não é problema meu que sou consumidor, concorda? Igual o caso aí eu não vi se a Letícia ou a Samantha, né, que teve o problema do FGTS, é responsabilidade objetiva. Eu não quero saber se quem sacou porque se passou por mim, se foi de peruca, se... Eu não sei. Eu sei que eu estou aqui, não fui eu que saquei, eu preciso do meu dinheiro. Então, a aferição é feita de forma objetiva. Então, comprei a caneta aqui, ó. A caneta é feita para escrever. E a minha caneta não escreve. Então eu pego uma caneta boa. O que a caneta boa tem que fazer? Tem que escrever. O que a minha faz? A minha não escreve. Então, tá vendo? Aferição de forma objetiva. Não cabe o fabricante vir aqui e falar para mim, ó, sua caneta não escreve porque ela é nova e o caminhão ficou no sol lá na greve dos caminhoneiros. O que eu tenho com isso? Não tem nada a ver com a greve dos caminhoneiros, eu não tenho nada a ver com nada. Comprei a caneta tem que escrever. Isso é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Independente aí da sua explicação, você primeiro resolve o problema do consumidor e depois você vai ir atrás de quem você quiser. Então, isso aqui é o que fala o caput do artigo 12. Parágrafo 2º do artigo 12, ó. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de um de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, se a gente está falando de produto, ó, o meu é um iPhone 11, o primeirinho lá, entendeu? Depois já veio o iPhone 11, acho que Pro, depois o Max, e agora vai sair o iPhone 12. Eu não posso entrar com uma ação alegando que o meu celular é defeituoso. Ah, por que é defeituoso? Ah, porque é o 11, né? Depois já teve o Max, o Pro, e agora já está saindo o 12. Veja, não é isso que a lei está falando. Então, quando sai um produto de melhor qualidade, um produto atualizado, o seu não passa a ser defeituoso. Defeito é outra conversa. Aqui eu não vou aprofundar muito nesse momento, porque depois na próxima aula a gente também vai falar dessa questão da troca. Então comprei o celular e o celular parou, né? Saí lá, fui no Catuaí, comprei meu celular lá, mas eu acabei não comprando na loja daí. Comprei na loja da minha operadora aqui, que eu nem lembro qual que era, acho que é Claro, sei lá, Vivo, não sei, e já saí com o celular. Então, peguei, inclusive, eu queria tanto sair com o celular que eu não queria comprar ele preto, eu queria ele branco, mas não tinha. Então, eu comprei ele preto, porque eu achava o branco mais bonito que o preto, mas eu comprei o preto porque era o único que tinha. Digamos que eu tivesse saído lá do Catuaí e o meu celular tivesse parado de funcionar. Então, eu cheguei em casa, né, veja, estou pagando em 12 vezes, então meu celular parou de funcionar. Eu posso voltar lá e mandar eles trocarem meu celular se ele parou de funcionar?
Acabei de comprar, gente. Faz um dia. Ou no mesmo dia. Não posso. Não posso. A partir do momento que você tirou o produto da loja, que você, né, o produto já é seu, cabe ao fornecedor assistência técnica para ele resolver o seu problema em 30 dias. Aí você vai dizer assim para mim: ah, mas já aconteceu isso comigo, eu fui lá, a loja trocou. Veja, vamos separar duas coisas. Eu estou falando a princípio qual é a garantia do fornecedor. Ele não é obrigado a trocar o produto para você de cara. Ele pode ir lá e resolver, consertar, sei lá, fazer outras coisas. Professor, mas eu conheço loja, por exemplo, a Casas Bahia, se eu não me engano, na hora que você vai comprar um produto ali na loja física, quando você pega a nota fiscal, eles carimbam nela e dizem assim, ó, qualquer problema nesse produto, em 3 dias você pode voltar aqui na loja que a gente troca o produto. Política deles, não é do fabricante. A Apple, por exemplo, ela não te dá, ela não arruma o seu celular, né? Se o seu celular der um problema, né, e for aí problema deles, eles recolhem o seu celular e te dão um celular novo. Há uns 4 anos atrás eu tinha um iPhone 5, acho que era o 5 que eu tinha, era bem, já tava, o modelo estava bem ultrapassado, acho que eu tinha até o 7, se eu não me engano. E meu celular deu um problema, eu levei lá na assistência, não levei para ver garantia, levei para arrumar, entendeu? Chegando lá, o que eles me falaram? Ah, o seu celular está com problema na bateria, entendeu? A bateria tem 3 anos de garantia, seu celular está na garantia. Eles recolheram meu celular, eu fiquei sem celular, sem, né, tive que tirar o chip, fiquei uns 20 dias com o outro aparelho e eles me mandaram um celular novo na caixa, assim. Fiquei com raiva porque já estava no 7, daí tive que ficar com um 5 novo, né? Mas não foi muito boa a garantia ali da maçãzinha. Então, isso aqui depois a gente vai aprofundar um pouquinho melhor. Quais são as excludentes de responsabilidade do fornecedor? O que o fornecedor pode alegar no caso aí de produto com defeito, né? Ó, o fabricante, daí, ó, fabricante, construtor, produtor, importador, só não terá responsabilidade quando? Quando ele provar que não colocou o produto no mercado. Prof, mas como é que ele pode não ter posto o produto no mercado? Vou te dar um exemplo bem clássico. Você vai lá no Paraguai e compra um produto pirata, né, falsificado. Então vou lá e compro um iPhone falsificado. Chego aqui, o iPhone não funciona. Eu pego e levo ele na assistência. Falo, ó, meu celular não funciona, eu quero que arruma. Assistência vai dizer, mas meu amigo, seu celular não é original, né? Seu celular é uma falsificação, uma réplica. Então, neste caso, o fornecedor não vai ter que consertar seu celular. Entendeu? Então, cuidado com isso. Fui lá e comprei faz de conta que é uma coisa, uma polo da Ralph Lauren, entendeu? Lá tem muita falsificação, né? Cheguei aqui e vi que a polo tem um furinho, por exemplo, um descosturadinho. Vou aqui na loja e peço para trocar ou entro em contato. Vou contar um caso que aconteceu com vocês. Eu fui faz uns 2 anos isso. Fui na Adidas ali do Maringá Park e comprei uma camiseta de malha. Entendeu? Uma camiseta de malha que era um lançamento, tinha um timbre aqui da Adidas aqui na frente. Era daquela cinza. Gostei tanto da camiseta que, tipo assim, já cheguei em casa, eu tenho o hábito, eu corto as etiquetas, entendeu? Cheguei em casa, cortei as etiquetas daquela camisa, todas elas, entendeu? Coloquei a bendita da camisa e fui no parque correr. Quando eu voltei do parque, que eu fui tirar a camisa, veja, era o primeiro dia que eu estava usando a camiseta. Tinha comprado ela, acho que naquele dia ou no dia anterior. Fui ver a camiseta, tinha um furo aqui no braço. O que eu ia fazer? Não tinha o que eu fazer, concorda? Eu já tinha cortado as etiquetas, como é que eu ia ali na loja para chorar, para trocar? Não dava. O que eu tive que fazer, né? Entrei em contato com o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, mandei a nota fiscal e falei, ó, faz 2 dias que eu comprei a camiseta. Não tem como a camiseta estar furada, né? Ela tinha pago 150, 160 reais, eu acho. Falei, ó, não quero saber. Sabe que eles né, fizeram todo o procedimento lá, foi o mensageiro que fez pra mim. Eles pediram pra eu mandar a camiseta pra eles, que eles iam analisar. Mandei uma foto, mas eles pediram pra mandar a camiseta pra eles, mandaram lá um voucher pro correio, que se a camiseta realmente fosse um defeito de fabricação, defeito não, né, um vício de fabricação, eles me mandariam uma camiseta nova. Se não, e se não tivesse mais aquele modelo, eles iam fazer um reembolso do valor. Mandei a camiseta, o que eles fizeram? Me mandaram uma camiseta nova, então eu estava certo, não ia ficar com uma camiseta com um buraco, concorda? Um furinho, a camiseta nem tinha lavado ainda. Então, se fosse uma camiseta falsificada, não tinha como, concorda? Que eu mandasse lá para eles iam rir de mim, né? Mas a camiseta nem é nossa, o que nós vamos pagar? Então, que não colocou o produto no mercado. 2,
que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, né? Se eu tivesse mandado a camiseta para lá, chegasse lá e a camiseta não tinha furo nenhum. Então por que você quer trocar a camiseta? Não tem furo, entendeu? E 3, porque nesse caso, gente, caberia assistência técnica? Caberia, mas como é que você vai tampar o furo de uma camisa? Vai descosturar ela, vai tirar a manga e vai por outra? Isso fica torto, entendem? Que em alguns casos é muito mais fácil você trocar o produto para o consumidor. Então não é porque o fornecedor é bonzinho, que fica melhor para ele. 3, culpa exclusiva do consumidor. Se chegasse lá e a Adidas verificasse que quando eu fui cortar a etiqueta, dei um pique sem querer na camiseta. Vocês acreditam que a princípio, quando eu vi o furinho, eu fiquei pensando se não era eu que tinha cortado com a tesoura sem querer? Olhei e falei, não tem como ter sido eu. Não tem como. Né? Não tinha etiqueta ali perto do braço para eu cortar. Então, trocaram a camiseta para mim. Guardem isso aqui, ó. Isso aqui é bem importante, que isso aqui são as desculpas, né? As defesas do fornecedor contra as nossas reclamações, aquilo que a gente quer. Quais são outras responsabilidades do fornecedor? Na verdade, agora eu vou falar do comerciante, ó, o artigo 13. O comerciante é igualmente responsável no caso do artigo anterior quando 1. O fabricante, construtor, produtor ou importador não puder ser identificado. Vai no mercado e compra um pé de alface. Pode ver que hoje o pé de alface vem com aquele saquinho em volta com CNPJ, um monte de coisa. Antes, né? Se você pegar um saquinho lá, uma alface sem saquinho, como é que você vai saber quem produziu ela? Para que eu quero saber, professor? Traz ela embora, come ela e te dá uma intoxicação por agrotóxico. Você não vai querer processar? Então, né? Então, como você não sabe quem produziu, você vai processar quem? O supermercado. Olha ali o inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Isso acontece muito com os produtos importados. Vai ali no Angelone, pega lá um biscoito, qualquer coisa importado. Pode ver que a embalagem vai estar tudo escrito, né, em outra língua, às vezes até em português já traduzido, mas eles colocam mais uma etiqueta. Por quê? Para você ter certeza que está sendo identificado o fabricante, porque se você vier ter um problema, você vai entrar com ação contra quem? O Angelone, eles não querem problema, né? Inciso 3, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, no caso lá de frios, laticínios, né, se a temperatura não estiver adequada, não é quem fabricou que vai responder. É o comerciante que não fez a coisa certa, né? Para a gente ir embora daqui a pouco, eu ainda preciso falar do artigo 14. O artigo 12 falava de produto, o artigo 14 vai falar do que, gente? Serviço, evidentemente. Então, ó, o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa, então aplica-se aqui a responsabilidade objetiva, né? Eu não quero saber qual é a sua desculpa, né? Você vai ter que resolver aqui o meu problema, depois você se vira lá. E daí ele segue ele falando que o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Quais são as excludentes desse caso, né? Porque do 12 a gente acabou de ver, e do 13 também. Vamos ver o do 14, ó. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não vai ser responsabilizado quando ele provar o quê? Que embora ele prestou o serviço, o defeito não existe. Então você está reclamando aí da minha aula que não aprendeu, né? Falou que não aprendeu porque eu não ensinei. A gente pega lá a gravação da minha aula e vê que eu dei uma aula certinha. Veja, embora a prestação de serviço tenha ocorrido, não existe o defeito. Ou, no inciso 2, culpa exclusiva do consumidor. Ou seja, eu dei a aula, em vez de você prestar atenção aqui e ficar me ouvindo, você ficou mexendo no celular, conversando no WhatsApp. Eu não aprendi. Mas claro que não aprendeu. Não dá, o cérebro humano não faz duas coisas ao mesmo tempo, sendo que ele gosta mais de uma, né? Ele gosta mais de mexer no celular do que ouvir a aula do professor Juliano. Então, evidentemente, ele não vai ouvir a aula do professor Juliano. Então, essas aqui são as excludentes do caso do artigo 14. E o parágrafo 4º do artigo 14 é o que mais me interessa. Olha lá. A responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Gente, aqui é a exceção. Como assim é a exceção? Quem são os profissionais liberais mesmo? Parágrafo único do 966, estão lembrados? Não são empresários quem exerce atividade de forma intelectual, que pode ser ciência, literatura ou arte. Então, quando a gente estamos diante desses profissionais, a gente não vai fazer mais a aferição de forma objetiva. A gente vai fazer a verificação de culpa. Mas eu não sei o que é verificação de culpa. As 3 modalidades da culpa: negligência, imprudência e imperícia. Então, quando você pega lá um advogado, né, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na sua relação com ele? Claro que aplica-se.
Ah, mas aplica de forma objetiva? Como assim de forma objetiva? Eu contratei o advogado, eu devia ter ganho uma ação. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Uma vez eu ouvi uma piada e que quando eu ouvi eu não sabia que era uma piada, depois eu entendi que era uma piada. Era um advogado falando pro outro e eu estava perto. O cara falou assim pra ele: "Ah, sabe o doutor, por exemplo, sabe o doutor Juliano? Ah, sei. Aquele cara nunca perdeu uma ação." Quando ele falou isso, meu, né? Fiquei de ouvido em pé. Falei: "Deixa eu ouvir por que o cara nunca perdeu uma ação, né? Não tem isso." Aí o outro falou assim: "Nossa, mas por que ele nunca perdeu uma ação, né?" Ele falou assim: "Quem perde é o cliente, o advogado nunca perde nada, né?" E é verdade. Então, cuidado aqui com essa questão, que não é o fato de você ter contratado um advogado que você quer dizer que você vai ganhar ação. Tem várias ações que são ações de risco, né? Se você já está numa condição ali de requerido, de réu, você não vai ganhar nada, você vai perder mesmo, entendeu? Então, cuidado com isso, porque a ferição aqui não é objetiva. Ah, eu contratei o advogado e eu deveria ter ganho ação. Não. Nós vamos verificar se o advogado agiu com negligência, com imprudência ou imperícia. Se ele foi ruim, se ele não soube fazer sua defesa, se ele perdeu algum prazo ou se ele cometeu alguma gafe processual. Médico, mesma coisa. Como assim mesma coisa? Não adianta você falar assim, né, que as pessoas falam comumente. Ah, o médico errou. Não sei, gente. Não sei. Não, a gente não pode ficar falando em erro médico. Quem vai falar sobre o erro médico é um perito. Então, se a perícia constatar que determinada... Isso acontece muito na cirurgia plástica, né? A pessoa vai lá, coloca silicone, vai lá, mexe no nariz, faz uma série de coisas e depois não gosta do resultado e vai processar o médico. Veja, existe erro médico sim e tem que ser indenizado. Agora, no caso acompanhei um caso ali, no caso, eu já vi acompanhei um caso de uma mulher, né, que colocou silicone. Ela não gostou da quantidade, mas foi ela que escolheu. A médica, inclusive, fez toda a recomendação, fez ela assinar um termo de responsabilidade, que ela estava ciente que o valor, a quantidade era maior do que cabia nela. Concorda? E a pessoa quer, tudo bem, né? Para você eu acho que fica bom, sei lá, 250 ml. A pessoa quer por 500, olha, vai ficar grande, vai passar aqui da lateral. Não, tá bom. Mas depois não tem como reclamar, concorda? Entrar com ação contra a médica. Ah, eu fiquei com seios muito grandes. Ué, foi você que escolheu. Agora, se a médica não agiu com prudência, se ela não fosse, né, a gente vai ter que verificar. Ela explicou para a mulher que fica grande, que fica assim, sensado. Ela explicou que a ação da gravidade puxa tudo para baixo. Veja, tem uma série aqui de coisas a serem esclarecidas. Então, isso hoje está muito em pauta, né? Eu presto serviço para uma clínica, né? Então, assim, eu já vi alguns casos, por exemplo, que a pessoa faz lá a cirurgia de prótese de mama e eu esqueci como é que chama quando o ponto não fecha, tem um nome técnico, né? A mulherada fica tudo louca, porque isso aqui é erro médico. É bem isso, Letícia. Assim, é uma situação bem complicada que, no entanto, que a minha orientação jurídica foi, olha, trabalhe também essa questão com as pacientes antes com uma psicóloga, né? Porque essa pessoa, tem gente que vai lá achando que vai salvar o casamento fazendo uma cirurgia, né? Uma lipoaspiração, ou peito, ou face, ou qualquer outra coisa. Gente, uma coisa não tem nada a ver com outra, concorda? O problema aí com o seu cônjuge é problema com o seu cônjuge, né? O problema aí do seu corpo é problema do seu corpo. Pode ser que uma coisa até venha ajudar a outra, mas uma não é remédio para outra, concorda? Então, assim, isso tudo é muito sério. Quando eu estou falando é muito sério, porque aqui dentro do direito, principalmente do direito do consumidor, mas eu vou fazer uma cirurgia então, de lipoaspiração, então não é direito do consumidor? É direito do consumidor, sim. Agora, não adianta, né, a médica fazer uma boa lipoaspiração em você e de repente, sei lá, você não faz dieta, você não faz exercício físico. O resultado, gente, está diretamente relacionado com o seu modo de vida, né? Com os seus exercícios físicos, com a sua alimentação, com o seu nervoso, com, né, uma série de coisas, né? Você pode ver que tem gente que malha junto lá na academia, um cresce e o outro não cresce, sabe? Porque, não sei, porque não come direito, sei lá, não dorme direito, então tudo isso tem a ver. Aqui no caso do direito do consumidor, quando a gente está diante de profissionais liberais, nós não podemos fazer essa aferição de forma objetiva. E sim, nós vamos ter que verificar se ele teve culpa, né, nas 3 modalidades, que pode ser negligência, pode ser imperícia ou pode ser imprudência. Eu acho que esse é o último slide dessa aula. Tranquilo, né? Eu ainda não... Eu não sei se eu vou pôr essas questões agora para vocês fazerem. Eu estava pensando em fazer um questionário só, mas é mais para frente, né?
a gente já faz como revisão para a prova, você já pensa melhor para não tumultuar vocês agora, porque nós estamos quase nessa possibilidade das aulas voltarem presencial, então, né, para não ficar uma coisa meio conturbada, eu não vou pedir essas questões agora não, mas só para vocês terem uma ideia do que seria, ó, diferencie vícios de defeito, é os primeiros slides, o que é vício oculto, né, expliquei bem explicadinho, quais são as excludentes de responsabilidade do fornecedor, né, quando é que ele pode não ser o responsável, e como funciona a responsabilidade dos profissionais liberais, que era isso que a gente estava conversando. Difícil essa aula? Eu não postei questões ainda, pessoal. Eu não postei questões desse semestre não, que essa aqui é a segunda aula desse bimestre. Eu não postei não, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente vai fazer um questionário só, mas aí eu faço com vocês em sala de aula, numa revisão para a prova, não é melhor? Para não pesar vocês, já estamos aí em novembro. Sim ou não? Sim, né? Sim, né? Eu postei para hoje é segunda, vocês têm aula de metodologia ativa na quinta-feira. Eu postei, como eu estou dizendo, essa mesma aula que eu dei no primeiro semestre, então se alguém puder assistir, assista que daí vai fixando o conteúdo. Na segunda-feira que vem a gente vai conversar sobre a aula 7, que daí é a continuidade, artigo 18, 19. Combinado? Se tá tudo combinado, eu vou pôr um som para terminar a aula pra gente ficar dormir em paz na segunda-feira, né? Então até segunda-feira, tudo de bom, boa semana, né? Bom trabalho, bom final de semana que tá longe ainda para vocês e a gente se vê na segunda-feira, né? Verdade, Letícia, dá tempo de tomar até um leitinho ainda para dormir. Tchau, boa noite.